Nesse vídeo nós vamos entender o que são os REITs. Oi, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Gabriel Conversani, sou assessor de investimentos credenciado pela Ancord e eu tenho especialização em investimentos Ambima. Então, vamos entender o que são os REITs. Eles são ativos negociados no exterior e eles são bem similares aos fundos imobiliários. Tem gente que até chama eles de fundos imobiliários lá dos Estados Unidos. E é claro, eles têm suas diferenças, mas também têm as suas similaridades. Os REITs, assim como os fundos imobiliários, têm a maior parte dos seus negócios ligados ao setor imobiliário. Então, vamos ver algumas características dos REITs que facilitam um pouco o nosso entendimento. Então, primeiro ponto aqui, pessoal, é que o REIT, ele tem, assim como o fundo imobiliário, isenção de imposto de renda. Claro, a gente tem a proposta aqui do governo nessa reforma tributária para que os lucros dos fundos imobiliários passem a ser tributados, mas por enquanto não for aprovada esta proposta, a gente ainda tem uma isenção aqui nos lucros dos fundos imobiliários também. Então os REITs, eles são isentos de imposto de renda. Além disso, no mínimo 75% dos ativos presentes na carteira de um REIT tem que ser de origem imobiliária. Então isso inclui ou títulos imobiliários ou também imóveis físicos. Daqui a pouco a gente vai ver diferentes tipos de REITs. Além disso, no mínimo 95% da receita financeira de um REIT deve vir de ativos e de desenvolvimentos imobiliários. Ou seja, quase toda a receita tem que ser proveniente de negócios ligados ao setor imobiliário. E por último, dessas principais características, um REIT ele tem que distribuir pelo menos 90% do seu lucro líquido aos seus acionistas. No caso aqui do fundo imobiliário, ele tem que distribuir 95%. Então é um número próximo um do outro, só que o REIT ele tem que distribuir em percentual um pouquinho menos. Mas de qualquer forma, essas características elas até que são bem parecidas entre um REIT e um fundo imobiliário. Com relação à categoria, a gente também vê similaridades entre um REIT e um fundo imobiliário, porque assim como o fundo imobiliário, nós também temos 3 diferentes categorias principais no caso dos REITs. Então, a gente tem primeiro a categoria de equity, similar a um fundo de tijolo aqui no Brasil. Obviamente não é literalmente um fundo de tijolo, até porque um REIT não é um fundo de investimento, mas sim uma empresa que investe em empreendimentos imobiliários. Mas é similar ao fundo de tijolo, ao fundo de investimento de tijolo, que basicamente possui imóveis físicos. Então, investe em imóveis físicos, possui casas, apartamentos, galpões. Outro tipo de REIT é o mortgage, que é como se fosse um fundo de papel, no caso do fundo imobiliário, né? Que basicamente ele vai investir em títulos de renda fixa. No Brasil, a gente teria a LCI, o CRI, por exemplo. Então, lá nos Estados Unidos, um REIT que investe em títulos, sendo que a maioria é indexada a índices de inflação. E por último, nós temos o híbrido, que aqui seria como se fosse o fundo híbrido, que ele possui tanto títulos de renda fixa, quanto também imóveis físicos mesmo. Então, por isso que o nome é híbrido. Mas agora a gente chega a uma das principais diferenças entre um REIT e um fundo imobiliário, que consiste, e isso eu já falei, mas é sempre bom reforçar, que o REIT ele não é um fundo de investimento, ele é uma empresa que investe em empreendimentos imobiliários. Ele não é um fundo de investimento. Essa diferença, ela se reflete bastante na governança dos 2 tipos de investimento. No caso de REIT, nós vemos governança que possui conselho de administração e uma diretoria bem similar ao de uma empresa. Então a governança é muito mais parecida com a de uma empresa do que no caso do fundo imobiliário, que ele vai possuir gestor, administrador e toda aquela constituição que um fundo de investimento possui, no caso aplicada a fundo imobiliário.
Esse ponto também, o fato de o REIT ser uma empresa e não um fundo de investimento, nos leva a outro ponto. O REIT, como uma empresa, ele pode se alavancar, ele pode simplesmente ir ao banco e pegar empréstimos, porque quando ele está pegando empréstimo, ele está se endividando, ele está se alavancando. Então ele consegue fazer isso e é muito difícil a gente ver um REIT que não esteja endividado, ou seja, que não esteja alavancado. Claro, isso significa um risco maior, porque no momento que você se alavanca, você assume o risco de perder mais do que você possui. No entanto, uma maior perspectiva de ganho também, porque quando você se endivida, você se alavanca, você está tentando lucrar mais em um potencial maior do que você possui de fato. Então o REIT ele consegue se endividar de uma maneira muito mais fácil do que um fundo de investimento imobiliário. Um fundo imobiliário, para que ele consiga se endividar de fato, ou ele tem que comprar um imóvel que já possui dívida, ou ele precisa emitir dívidas lastreadas em um determinado imóvel. Mas, de qualquer maneira, é muito mais complicado para um fundo imobiliário se endividar de fato. E quando ele consegue, com certeza vai ser em um nível muito mais baixo do que um REIT, por exemplo. Então, essa é uma diferença bastante relevante entre um REIT que se endivida, pode se endividar e pegar empréstimos com facilidade, e um fundo de investimento imobiliário, que não tem essa facilidade e muitas vezes acaba não sendo endividado, não se alavancando de fato. Uma vantagem de um REIT, que é bem importante salientar, até mesmo, principalmente, na verdade, para o investidor brasileiro, é que é uma maneira de você se expor ao mercado exterior. Quando a gente fala dos Estados Unidos, se expor ao mercado imobiliário dos Estados Unidos. E o REIT, isso é importante salientar, ele, assim como o fundo imobiliário, ele distribui dividendos, distribui seu lucro líquido, como a gente viu, pelo menos 90% para os seus acionistas. E esse dinheiro, ele normalmente vem a cada 3 meses. Então, no Brasil, esse pagamento de proventos, normalmente ele é mensal. Lá nos Estados Unidos, no caso dos REITs, ele é trimestral. Mas esse pagamento ele é em dólar. Então, para aquela pessoa que quer ter receita em dólar, ganhar de tempos em tempos uma receita em dólar, advindas de dividendos, então pode ser uma boa maneira, porque você consegue expor a um investimento que, dependendo de qual, é bom, e também você consegue estar oferindo receitas em dólar, dolarizando basicamente a sua carteira e os seus rendimentos. Bom, e nós temos diferentes REITs lá nos Estados Unidos. A gente tem vários REITs de vários setores que, inclusive, nós não temos aqui para aplicar em fundos imobiliários, por exemplo. Um exemplo disso é o setor de outdoors. Então você pode investir em um REIT que ele investe principalmente em outdoors, aqueles que você vê em estrada, por exemplo. Você consegue aplicar em REITs de hotelaria, que vai possuir hotéis, diversos hotéis. Então temos diferentes REITs de setores que nós não temos acesso através dos fundos imobiliários aqui no Brasil. E nós temos, claro, como em qualquer setor, REITs que possuem um tamanho maior do que outros. Nós temos os principais REITs dos Estados Unidos, que aqui nós separamos 5 para mostrar. Então, na tela de vocês estão vendo os 5 maiores REITs lá dos Estados Unidos. Sendo que o primeiro aqui é o American Tower, que o código dele é AMT, que ele basicamente vai investir em antenas, então o negócio dele é antenas. O segundo, o Prologis, que é o PLD, que é do setor de logística, a Crown Castle, o CCI, que também é no setor de antena, o Equinix, que é do setor de data center, que basicamente é de armazenamento de dados, e o quinto, que também é muito grande, até porque a gente tem muitos REITs nos Estados Unidos, o Public Storage, que é de galpões de armazenamento. Então, esses são só os 5 principais, mas a gente tem muitos REITs, é uma maneira muito boa de você conseguir diversificar seus investimentos, se expor ao setor imobiliário dos Estados Unidos. É importante a gente falar também do ETF de REIT. Se você não sabe o que é um ETF, nós temos um vídeo que a gente explica detalhadamente o que é um ETF, suas características, seus benefícios. Basicamente, um ETF é um fundo de índice que é negociado em bolsa,
Então, que por meio dele é possível se expor a diferentes setores da economia e um deles é o setor imobiliário. Então, no momento que você compra um ETF de rate, você consegue estar se expondo a diferentes rates através de uma única aplicação. Então, é uma maneira de você se expor a esse setor sem correr o risco em um único ativo, mas distribuindo esse risco em diferentes grandes rates. E o setor, bom, temos diferentes tipos de ETFs de rates que você pode escolher. Os 3 principais ETFs de rates, os 3 maiores negociados lá nos Estados Unidos, são: primeiro é o VNQ, que é o Vanguard Real Estate. Segundo é o iShares US Real Estate, o IYR. E o terceiro é o Schwab US Rate, o SCHH. Então, nós temos esses 3 maiores ETFs de rates, mas é claro, a gente tem muitos ETFs de rates lá nos Estados Unidos. Esses são simplesmente os 3 maiores. E eu falei aqui mais para vocês saberem que é possível se expor a esse setor, não necessariamente comprando apenas um rate, mas sim aplicando em um ETF. E saliento também que o rate, essa aplicação, não existe aqui no Brasil. Não é possível você comprar um rate pela Bolsa Brasileira, pela B3. É possível lá através das bolsas americanas, de corretoras americanas e de outros países. Bom, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Se você se interessou sobre o rate, eu convido vocês para verem o nosso curso sobre fundos imobiliários, que lá vocês vão saber tudo que é mais importante para aplicar em fundos imobiliários. Afinal de contas, antes de dar um passo em rates, saber mais de rates, é sempre importante saber cada vez mais sobre fundos imobiliários. E também temos cursos de Bolsa de Valores, cursos de investimentos básicos e para certificações. Convido vocês para conhecerem os nossos cursos pelo nosso site, estou colocando o link aqui na descrição e eu vejo vocês nos próximos vídeos.